Olá, boa tarde. Quinta-feira e o NT Sul já vem chegando na hora do almoço para te fazer companhia e para trazer as principais informações do dia. Confira os destaques de hoje. Testagem da Covid em Cachoeira pode mudar o mapa de estratégias de combate à pandemia no município. Dificuldade financeira na pandemia, preocupação em manter as contas em dia acaba gerando sentimentos negativos em boa parte da população brasileira. No quadro Dia de Terapia, com Lisiane Homerich, o assunto é o medo e a frustração. E a gente vai falar também sobre queda de cabelo. Tem cabelo em todos os cantos da casa aí? Isso pode também ter relação com a pandemia e você vai entender o porquê. E além das notícias, tem a sua opinião, sua mensagem, o seu espaço aqui no NT Sul. Tem uma informação para mandar para a gente? Uma foto? Um vídeo? Envie para o nosso WhatsApp, é o 51997697129. E se você estiver assistindo o jornal pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, comente na live que a gente vê o seu recadinho aqui. Não deixe de enviar a sua mensagem para fazer o NT Sul com a gente. A edição de hoje já está no ar. Três óbitos de pacientes com Covid-19 foram registrados ontem em Cachoeira do Sul. Uma mulher de 50 anos e dois homens de 62 e 72 anos. Com isso, o número de mortes causadas pelo coronavírus se aproxima de 100 na cidade. Uma nota emitida pela Secretaria Municipal da Saúde ontem informou, além dos óbitos, 24 novos casos confirmados e outros 32 suspeitos. Mais 19 tiveram resultado negativo e 25 estão recuperados da Covid-19. Cachoeira chega agora a um total de 6.066 casos confirmados e 118 estão ainda como suspeitos. 6.444 foram descartados e 5.252 já estão recuperados. O município tem um total de 97 óbitos de pessoas com coronavírus. Com esses dados, os casos ativos na cidade são 717. E no Hospital de Caridade e Beneficência, 27 pessoas estão internadas na área Covid, 18 na UTI e 9 na enfermaria. Cidadãos que não indicarem conta no requerimento do seguro-desemprego e que não tiverem outro tipo de conta na Caixa, a partir de agora vão receber o benefício por meio da conta poupança social digital. As contas digitais vão ser abertas automaticamente e de forma gratuita pela Caixa, sem a necessidade de apresentação de documentos ou de comparecimento à agência. A movimentação vai ser pelo aplicativo Caixa Tem. Para quem já tem outro tipo de conta na Caixa, os créditos serão realizados nas contas existentes. Os valores poderão ser movimentados com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking ou pelo aplicativo do banco. Nos casos em que o valor do seguro-desemprego não possa ser creditado em conta existente ou em conta poupança social digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além das agências. O seguro-desemprego é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado aos trabalhadores. Ele é pago de 3 a 5 parcelas, de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado, e tem a finalidade de garantir assistência financeira temporária ao trabalhador demitido sem justa causa. A Caixa atua como agente pagador do benefício e os recursos são custeados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. E a gente fala agora sobre o auxílio emergencial. Trabalhadores informais, nascidos em agosto, começam a receber hoje. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social de dígito final 4, podem sacar o benefício. O pagamento vai ser feito ainda para inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, também nascidos no mês de agosto. O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 4 semanas após o depósito, o dinheiro vai poder ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Gente, Cachoeira do Sul avança com a vacinação contra o coronavírus e conta agora com um novo elemento que pode mudar o mapa de estratégias de combate à pandemia no município: a possibilidade de testagem de grande parcela da população. Direto da redação, a repórter
Lena Caetano vai trazer mais informações para a gente sobre isso. Boa tarde, Lena. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Então, Daniel, começando a semana com uma excelente... Começando a semana, não, nós estamos depois do feriado, né? Mas enfim, clima de início de semana. Mas na quinta-feira, então, nós começamos o NT Sul com uma excelente notícia. Para uma população aproximada, ou em torno de 85 mil habitantes, Cachoeira do Sul disponibilizar de 30 mil testes de Covid é uma grande notícia, é uma grande ferramenta do município no traçar de novas estratégias do combate à pandemia. O anúncio foi feito na terça-feira e a gente sabe que era promessa de campanha do prefeito José Otávio Germano a testagem maciça da população como arma de combate à pandemia, o que não havia se efetivado até o momento. Esses 30 mil testes de Covid chegam ao município mediados ou como doação do empresário de Cachoeira do Sul, ligado à Cachoeira do Sul, Jorge Baiardi Severo, que é ligado ao ramo de importações, e disponibilizou esses 30 mil testes para o município, que deverão ser aplicados nos próximos dias. Para que o pessoal tenha a noção da importância, da relevância que são esses 30 mil testes, essa testagem ampla da população, o secretário Marcelo Figueiró mencionou na terça-feira, durante o anúncio desses testes, a importância disso e o quanto isso poderá mudar a partir de agora, a forma como o município vai combater ou vai traçar estratégias de combate à pandemia. Vamos conferir. Esses 30 mil testes, eles vão ser muito importantes para nós. Por quê? E basta nós fazer o cálculo. Nós temos 21 mil pessoas e 28 que estão vacinadas na primeira dose. Nós temos em torno de 6 mil pessoas que já tiveram a doença. Então, de alguma forma, elas têm uma certa proteção, mas não é a ideal, mas tem uma certa proteção. E nós vamos ter mais 30 mil. Chegamos praticamente no número de 60 mil. E nós temos em torno de 20 mil adolescentes e crianças. Ou seja, com isso, nós vamos conseguir, ao final do uso desses testes de antígeno, nós vamos conseguir ter um mapa de toda a cidade, de quem tem e não tem Covid. E talvez Cachoeira seja uma das primeiras cidades a poder se escapar dessa lástima que é o Covid-19. Aí, portanto, a fala do secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Marcelo Figueiró, anunciando essa testagem, ou ao menos 30 mil testes aqui para Cachoeira do Sul. Bom, nós estamos com a Lena Caetano, lá da redação, trazendo as informações para a gente. E, Lena, quando nós trouxemos essa informação, ontem, aqui na programação da TV Novo Tempo, nas redes sociais, muitas pessoas já começaram a questionar sobre quando começa a testagem, quem vai poder fazer esse teste. E aí eu pergunto para você, já tem definições sobre isso, Lena? Daniel, o secretário Marcelo Figueiró foi bastante entusiasta na terça-feira durante o anúncio da chegada desses testes, mencionando que haveria uma ampla testagem, com postos nos bairros, enfim, nas unidades de saúde e tudo mais, só que não é bem assim. Tudo isso será possível, mas mediante seguimento de protocolos, de regras. E hoje, às 15h, haverá uma reunião técnica na Secretaria Municipal da Saúde para definir exatamente de que maneira esses testes serão aplicados, a questão de postos, a questão de estratégias sanitárias, na verdade, porque tudo tem regras, tudo tem protocolos a serem seguidos e é o que vai ser definido hoje a partir das 15h. Eu conversei com o secretário agora pela manhã por telefone e ele mencionou que esses testes estão sendo buscados e devem chegar ao município talvez amanhã ainda, mas que eles só serão disponibilizados para uso efetivo depois que passarem por uma avaliação das condições lá no Departamento de Vigilância em Saúde. Esses testes serão, então, avaliados, a questão das condições deles, e a partir daí, então, serão disponibilizados. E essa disponibilização à comunidade, à população, somente vai acontecer depois dessas regras definidas, que a gente já deve saber, já deve anunciar aqui no NT Sul amanhã de manhã, ou melhor, na edição de amanhã, a partir do meio-dia, quando então a Secretaria da Saúde já deve então ter definido o calendário, o cronograma e a forma como esses testes deverão ser disponibilizados à população.
Ok, certamente, né, são testes. Eles não vão resolver todo o problema, né, de Cachoeira do Sul, mas vão dar aí um panorama muito importante e vão ser muito úteis, né, no combate à pandemia. Bom, vamos aproveitar que a Lena está aqui, está sabendo de tudo aí sobre o combate à pandemia em Cachoeira do Sul. Lena, vamos falar também sobre vacinação, né? Hoje tem drive-thru aqui em Cachoeira, mas a vacinação continua e no sábado nós vamos ter mais uma etapa. Tem drive-thru, perdão, no sábado também? Daniel, antes de te confirmar essa informação, eu acho que vale resgatar para o telespectador como é que foi o drive-thru hoje pela manhã, lá no Parque da Fenarroz, no pavilhão de exposições. A gente pode ver imagens aí da população se vacinando. Hoje pela manhã foi a segunda dose de vacinação para quem tomou a primeira dose até 24 de março, e o movimento maior foi bem no início da manhã, mas durante a manhã também o pessoal foi se vacinar, buscou a sua imunização. A boa notícia é que o pessoal foi. A notícia não tão boa para quem ainda não foi é que esgotaram-se as doses. Agora há pouco, a assessoria de comunicação da Prefeitura nos informou que esgotou as doses de vacina tanto para o drive-thru quanto nos postos de saúde, onde estava sendo também feita uma vacinação paralela, e a intenção era que a vacinação se estendesse até às 14 horas, mas não tem mais. Por hoje esgotou. Sábado, existe já um calendário traçado de aplicação da segunda dose para profissionais de saúde que se vacinaram, tiveram a primeira dose até 30 de janeiro, com a AstraZeneca Fiocruz, e idosos vacinados até 27 de março com a Coronavac Butantan. Drive-thru está confirmado, também vacinação na US1, junto ao INSS, no Centro Social Urbano e no bairro Marina. A ampliação deste público, Daniel, no sábado, depende da chegada a tempo de um novo lote de vacinas vindo do governo do estado. O secretário Marcelo Figueiró também já confirmou que essas doses chegando a tempo, em tempo hábil, a prefeitura já anuncia a liberação de vacinação para um público mais amplo, e isso a gente vai confirmar também na edição de amanhã do NT Sul, até porque eu sei que você já tem a informação vinda do governo do estado de que um novo lote de vacina chegou ao estado e que sim, teremos vacina. A regra agora, a expectativa agora é a gente aguardar, saber se chega a tempo em Cachoeira do Sul de realização desse drive-thru aqui no município. Eu volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações. E é justamente sobre isso que a gente fala agora, né? Sobre as doses de vacinas que estão chegando ao Rio Grande do Sul. O estado vai receber um novo lote de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. Vão chegar ao estado 242.950 doses de imunizantes para uma nova rodada de vacinação. O Ministério da Saúde ainda está definindo o calendário de entrega das doses, o que deve ocorrer em Porto Alegre até amanhã de manhã. O total desse lote, mais uma vez, a maior parte é de vacinas da AstraZeneca Oxford, produzidas pela Fiocruz. Vão ser 192.750 doses dessa vacina para vacinação de pessoas entre 60 e 65 anos e possibilidade de início da etapa para pacientes com doenças pré-existentes, as chamadas comorbidades, né? O lote de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, a Coronavac, é de 50.200 doses. As doses da Coronavac vão ser destinadas para aplicação de segunda dose. Um grupo de serviços da Secretaria do Interior e Transportes aqui de Cachoeira do Sul se contaminou com Covid-19. Em função disso, a Secretaria informou que o serviço operacional está suspenso até a próxima segunda-feira. Todos os servidores da Secretaria vão ser testados entre hoje e amanhã. O serviço administrativo da Secretaria segue funcionando normalmente. O Tribunal Regional da Terceira Região reconheceu como acidente de trabalho a morte por Covid-19 de um motorista de uma transportadora. A Justiça condenou a empresa a pagar indenização de R$200 mil por danos morais. O valor deve ser dividido em parcelas iguais entre a filha, a viúva e também a viúva de Carlos Barroso da Costa, ex-funcionário da Tombini e Companhia. Ele teria se contaminado em período que realizava atividades para a empresa, apresentando sintomas a partir de 15 de maio de 2020. O acidente de trabalho é todo aquele que ocorre enquanto o empregado está atuando a serviço da empresa, com exceção de situações em que a culpa é exclusivamente da vítima. Assim, se o trabalhador morre por causa de uma doença contraída no exercício do trabalho, a morte pode ser considerada acidente de trabalho.
Esse foi o entendimento do juiz Luciano José de Oliveira, da Vara do Trabalho de Três Corações, em Minas Gerais. O magistrado condenou uma transportadora a indenizar em R$200 mil, a título de danos morais, a família de um motorista que morreu em decorrência de contaminação pelo novo coronavírus. A decisão é de 15 de março. O homem iniciou em 6 de maio de 2020 uma viagem de Extrema, Minas Gerais, até Maceió, no Alagoas. Ele passou a sentir os sintomas da Covid-19 no 9º dia de trajeto. Como o período de incubação do vírus demora entre 4 e 5 dias, o magistrado mineiro considerou que o empregado contraiu a doença enquanto trabalhava. Não passou despercebido pelo juiz o fato de que apenas o motorista, dentro de seu núcleo familiar, ocupado por outras 3 pessoas, ter sido o único acometido pela doença, não se revelando crível a atuação defensiva de que a infecção se deu em sua residência e ou fora do desempenho de suas atividades profissionais, diz a decisão. O juiz também pontuou que o caminhão pode ter sido conduzido por manobristas que assumiam a direção nos pátios de carga e descarga e que essa situação, somada às instalações precárias utilizadas para descanso e alimentação, aumenta a chance de contágio. Diante de todo esse quadro, ficam muito bem evidenciados os requisitos para imputação sobre a empresa do dever de indenizar, concluiu o magistrado de Minas Gerais. Esse é um tema espinhoso, né? Não vou tomar partido aqui sobre se acho correto ou não. Aliás, quero convidar você a interagir sobre isso também. O que você acha, né? Quem se contamina no ambiente de trabalho, você, na sua opinião, você acha que deveria ser considerado acidente de trabalho? O que você pensa? Mande aí a sua mensagem para a gente nas nossas redes sociais. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. E você também pode comentar lá na nossa live no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, né? É um tema que deve certamente ser revisado ou ser confirmado em instâncias superiores, mas imagine se cada profissional que trabalha, por exemplo, com a saúde pública, que trabalhou diretamente atendendo a Covid-19, que teve problemas, ou pessoas que, inclusive, perderam a vida, né? Atendendo a outras pessoas com a Covid-19, cada hospital tiver que fazer a indenização por acidente de trabalho, uma situação que pode ser bastante dramática aí no país e essas discussões certamente precisam caminhar. Estou esperando a sua opinião sobre esse tema. O setor de trânsito começou na manhã de hoje a tornar mão única o trecho de uma quadra da Rua Andrade Neves, aqui em Cachoeira do Sul, que fica entre a Rua Moron e a 15 de novembro. A partir de hoje, os veículos podem trafegar apenas no sentido centro-bairro. Os motoristas que estiverem trafegando pela Rua 15 de novembro e quiserem ingressar na Rua Marechal Floriano, devem usar a Rua Silvio Escopel. Além disso, a alteração permite que os condutores utilizem o lado direito da rua nesse trecho para estacionarem. A via deve ser devidamente pintada e sinalizada. Para grande parte dos brasileiros, a pandemia trouxe mais dificuldade no equilíbrio das finanças. E a gente mostra agora os resultados de uma pesquisa que revela a preocupação dos consumidores em manter as contas em dia e que dívidas em atraso acabam em sentimentos negativos para boa parte da população. O ano de 2020, atípico e diferente por causa da pandemia, afetou todos os setores e as finanças domésticas não foram exceção. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indicam que chegou a 66,5% a porcentagem média de famílias endividadas durante todo o ano. Uma condição que, segundo pesquisa da empresa de renegociação de dívidas online Acordo Certo, tira o sono de muita gente com impacto na saúde mental e emocional. 72% das pessoas têm alterações de humor. 71% alterações no sono, 67% têm crises de ansiedade e 62% observam baixa produtividade nas tarefas diárias, tudo por causa das dívidas. Entre os pesquisados, 69% possuem alguma dívida, 60% contraídas durante a pandemia. Segundo os resultados, né, a gente tem 69% dos respondentes com alguma dívida. Da última pesquisa que a gente foi, que ficava em torno de 40%, esse número deu um bom salto. E isso muito liderado pelas contas dentro de casa, né? Então, o ranking vem disparado pelo cartão de crédito, mas a gente vê que teve um crescimento também nas contas de gás, luz e até as compras de mercado.
O cartão de crédito é o principal vilão porque ele tem as maiores taxas de juros do mercado, né? O tipo de dívida que o brasileiro deveria correr e que hoje, infelizmente, o brasileiro usa como complemento da renda. Não é. É aí que mora o grande perigo, né? No Brasil, a gente costuma usar o limite do cartão de crédito como complemento do salário, quando na verdade não é. Se eu tenho R$ 1.500 de salário e R$ 3.000 de limite no cartão, meu salário não é R$ 4.500, certo? Eu tenho R$ 1.500 de salário. Então, as pessoas acabam comprometendo esse limite e, na maioria das vezes, pagando o mínimo do cartão. E é aí que mora o risco, né? As pessoas acabam tendo aqueles juros que chega a 17,5% ao mês, é um juros altíssimo no cartão de crédito, e a incidência mensal causa aquele efeito que a gente chama de bola de neve nessa dívida, que fica muito difícil de sair. Então, o principal tipo de dívida para se evitar é cartão de crédito. Quando em algum momento as contas saem do controle, o orçamento mensal do brasileiro adquire novos itens. 43% dos pesquisados pagam dívida com cartão de crédito. 29% pagam dívidas negociadas. 26% parcelamento em lojas. 23% pagam empréstimos. É claro que, em muitas situações, o pagamento de contas básicas como telefone, luz e água também podem ficar para trás. Não é a dificuldade a mais manter as contas em dia. Tanto é que eu sempre pago minhas contas em dia, mas a conta do telefone, por exemplo, da água atrasou, né? E eu não consegui pagar em dia, né? E depois quiseram dar uma explicação ainda, né? Então é difícil. Tá difícil. Tá tudo atrasado. É mesmo? Porque meu esposo trabalha em obras e às vezes tem, às vezes não tem. Tá difícil. O que vocês mais priorizam em termos de pagar primeiro? O aluguel, a água, a luz. E as coisas para ela, fraldas, coisas. As dificuldades se justificam na percepção dos consumidores que apontam os vilões do orçamento. 71% deles sentiram aumento na conta de luz, 65% nas compras do supermercado, 62% no gás de cozinha, 56% na conta da água e 42% nas despesas médicas. Mas não é só isso. Ter as contas no vermelho é motivo de sofrimento psicológico para os consumidores brasileiros. 35% por temer não conseguir prover o básico para a família. 34% teme não conseguir pagar as dívidas e 34% tem medo de ter o nome negativado. É um temor direto, de medo de não conseguir vencer as dificuldades, muitas dificuldades. A população, aquelas que são mais pobres, sempre mantém as suas contas em dia, né? E eu creio que 80%, 90% não está conseguindo, então existe sim um temor de não conseguir manter as contas em dia. Para mim é uma prioridade, graças a Deus hoje eu tenho meu nome me limpo, né? Na praça, em qualquer lugar, quando eu chegar eu tenho conta, né? Está aberto para mim tranquilamente, então uma das minhas prioridades da minha vida é manter as contas em dia. O aumento no preço de produtos e serviços é quase que uma rotina diária na vida de todos nós. E se isso é problema para quem tem as contas em dia, para quem deve, isso é um problema ainda maior. Ainda mais porque mês a mês os juros aumentam e com isso a dívida também. É neste momento que os especialistas apontam e indicam a necessidade de organizar as finanças e também de propor negociações, de forma que caiba tudo dentro do orçamento de cada mês. E para quem já está, né, e como eu falei, o cartão de crédito, que é um dos principais ofensores, a primeira opção seria tentar negociar uma dívida mais barata para quitar essa dívida. Por exemplo, se é um profissional CLT, a pessoa pode buscar um consignado privado, ou se é um aposentado, pode pegar um consignado também por ser aposentado ou funcionário público. Esse tipo de crédito, ele tem uma taxa de juros muito inferior à do cartão. Então, se a pessoa tiver essa opção de pegar um crédito mais barato para quitar essa dívida mais cara, é uma boa opção, porque ele vai ter juros menores incidindo sobre a dívida que já está ali ativa. E para as pessoas ali que estão com dificuldade, né, de equilibrar esse gasto domiciliar com compras de mercado, luz e água, acho que no mercado o que as pessoas podem fazer é sempre tentar evitar os supérfluos, que é o mais comum da gente sempre dar como sugestão, e também tentar optar por marcas mais baratas para conseguir fazer toda a compra aí da cesta mensal, né, da família. A gente notou com a pesquisa que tem aumentado muito o gasto dentro de casa, então o aumento no supermercado que a gente constatou foi cerca de 40%. Então, como as pessoas passam mais tempo dentro de casa, né, a gente está impedido de trabalhar ou que a gente tem que ficar recluso, né, em pandemia,
aumentam-se os gastos dentro de casa. É importante que as pessoas consigam olhar para o consumo desses produtos que são de rotina. Então, acho que um ponto de atenção aqui é como ela consegue diminuir ou manter esses gastos de mercado para não acabar estourando o orçamento dela. E para completar este rol de boas dicas para controle de gastos e do orçamento, a Vera nos lembra mais uma bem importante, só que muitas vezes esquecida. Quando tem que aguardar, aguarda um pouquinho. Quando fica liberado, a gente vai solucionando. Tu é daquelas que controlam tudo, controla o teu orçamento? Sim, tem que ter controlado, né? Não dá para deixar fugir, né? Na vida da gente tem que ser mais ou menos assim, né? Tem que ter calma, né? Primeira coisa, calma, né? E tudo vai se ajeitando no devido tempo. Isso aí, dona Vera. Obrigado aí pelo seu recado, viu? E a gente dá mais uma dica ainda aí nesse sentido. Uma dica desse apresentador para você aí, né? Se de repente você também perdeu uma fonte de renda, sabe que vai vencer aí uma parcela de carro, por exemplo, quem sabe de uma casa que você tenha financiada, de um apartamento, enfim, ou de qualquer outra conta, busque a renegociação antes que essa conta vença, né? Talvez você vai conseguir boas condições nesse momento, porque depois que a conta já venceu, parcelas ficaram acumuladas, essa negociação ela fica bem difícil, né? E aí tem todos aqueles juros para contornar e que dá dificulta ainda mais, né, a negociação. Bom, esse é o momento de interatividade. Quero convidar você a participar. Como é que tem sido na sua realidade, aí na realidade da sua casa? Também teve as suas finanças afetadas? Passou por um momento mais difícil? Já está conseguindo se reerguer? Conte pra gente aí, mande mensagem no nosso WhatsApp, dê dicas aí também, né? E juntos a gente vai compartilhando aqui. É o 51997697129, o número do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na telinha, para você mandar uma foto, mandar um áudio, mandar um vídeo, se você quiser. A gente gosta muito de ter você fazendo o jornal com a gente. E no Facebook, nossa live em facebook.com/TV Cachoeira, a página onde a gente tem a nossa transmissão ao vivo também do telejornal. Vou começar aqui as interações pelo Face. O Gelson e a Eliane Cruz estão nos acompanhando do Rio de Janeiro. Obrigado, Gelson. Um grande abraço para você e para a Eliane também. Uma ótima quinta-feira para vocês. Essa quinta-feira que tá com cara de segunda, né? Depois aí do feriado. A Vera Domingues também está com a gente dizendo aqui, ó, a crise está muito grande, muita dificuldade para a população pobre. É verdade, Vera, a gente tem acompanhado isso de perto, né? Muitas pessoas aí que já tinham a vida dura, né, para garantir o seu sustento, passando por maus bocados, né? Obrigado aí pela sua participação. Cláudio Machado também com a gente, a Lorena Moraes. A Fabiane Lopes está perguntando aqui sobre a Caixa, né? Que ela liga várias vezes no dia lá buscando aquele atendimento para agendar o atendimento presencial e não consegue. Ela está perguntando se tem outro número aí aqui em Cachoeira do Sul para que a Caixa faça esse atendimento. Fabiane, informação que a gente tem da Caixa Econômica Federal em Cachoeira do Sul, que o número é esse mesmo aí que você nos informou, né? E infelizmente tem uma demanda alta e um número pequeno de pessoas para atender. Não temos outra informação, infelizmente, viu? Obrigado aí pela sua participação. Vamos aqui para a telinha? O Alisson, aqui de Cachoeira, o Passo da Areia está sem iluminação. Já ligamos pedindo para consertarem, mas ninguém apareceu. À noite só dá para ver as luzes das casas. E o Alisson manda foto para a gente aí, portanto, do Passo da Areia, né? Olha aí, ó, tá uma escuridão, né? Só dá para ver realmente aí a luz das casas, né? Como ele relata para a gente. Muito importante aí, portanto, que o pessoal do setor de iluminação faça esse conserto, né, no Passo da Areia, para não deixar essa penumbra, né, essa escuridão que está aí, como o Alisson relata. Obrigado, Alisson, aí por reivindicar, né, essa questão aí tão importante. A Jussara Bittencourt também está aqui. Parabéns ao nosso irmão Job pelo aniversário. Você é um guerreiro abençoado por Deus, diz aqui a Jussara. E tem foto aí que a Jussara manda pra gente. Tá aí o Job, felicidades para ele, né? Muitos anos de vida. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, mais recadinhos da nossa audiência. Se você ligou a sua TV, chegou agora, participe com a gente, dê sua opinião sobre os fatos do dia, conte sua notícia. Nós temos aqui ainda mais 2 espaços, né, para você participar. Mande mensagem no WhatsApp, no Facebook e já a gente vê aqui a sua opinião também, tá bom? A seguir, a previsão do tempo para Cachoeira e para todo o Rio Grande do Sul. E também, no quadro Dia de Terapia com Lisiane Homeres, o assunto é o medo e a frustração. E a gente vai falar também sobre queda de cabelo. Tem cabelo em todos os cantos da casa aí? Isso também pode ter relação com a pandemia e você vai entender o porquê. É depois do intervalo, não saia daí.
O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E nós vamos falar agora sobre a previsão, porque o tempo segue de sol em Cachoeira do Sul e na maior parte do território gaúcho. Só no sábado a situação pode mudar um pouquinho. Confira agora na previsão do tempo. Esta quinta-feira, em Cachoeira do Sul, segue a tendência da semana, com o sol predominando ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 16 graus, máxima 27. Sexta-feira, sol entre nuvens, sem chuva, mínima 14 graus, máxima 27. Sábado, novamente, deve ter o predomínio de sol com algumas nuvens. Da tarde para a noite, tem uma pequena chance de que pancadas isoladas de chuva ocorram. Mínima 15 graus, máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia vai ser marcado por tempo firme e pela presença de sol no estado gaúcho. Há possibilidade de chuva apenas em alguns municípios dos campos de cima da serra, mas em forma de pancadas fracas e isoladas, isso bem no finalzinho da tarde. No litoral norte pode haver nebulosidade em alguns períodos, mas não deve chover. Nas demais áreas, o céu tende a ficar aberto, com poucas nuvens ao longo de todo o dia. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a temperatura máxima é de 30 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 26. Na região central, em Santa Maria, 27. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, 24 graus. E você que está em casa, está gostando desse tempo ensolarado, desses últimos dias, dessas últimas semanas aqui em Cachoeira do Sul? Tem sido aí temperatura amena, né? Um clima bem agradável e os produtores, especialmente quem trabalha no interior com agricultura, está na época aí da colheita, né? Certamente estão celebrando aí esses bons dias de sol para poder executar a colheita, né? Bom, nós estamos começando aqui mais um bloco de interatividade. Estou esperando o seu recadinho, a sua participação. Você interage com a gente no WhatsApp 51997697129 e também lá pelo Facebook. A gente tem a nossa live em facebook.com/TV Cachoeira. É só você enviar o seu recadinho e a gente coloca no ar aqui, como faz a Lorete Tati Castro, mandando seu boa tarde. Obrigado pela participação. A Andy Santos está aqui homenageando a tia Alvoni Maria, que estava de aniversário ontem. Parabéns para ela, então. Quem mais? A Mara Peixoto também passa por aqui. A Zoraide Schultz, o Cláudio Lopes, a Marilene Ram também mandando o seu boa tarde. Obrigado de coração a todos vocês pela participação com a gente aqui. Vamos para a tela? Vamos ver os recadinhos que chegam aqui através do nosso WhatsApp. A Ivone Fux, dia lindo em Cachoeira do Sul, diz aqui a Ivone, e a Ivone inclusive manda foto pra gente. Olha aí, né? Bela imagem aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado, Ivone, pela participação. Ótimo dia, uma ótima quinta-feira aí pra você. Obrigado por compartilhar a foto com a gente. Quem mais? O Zé Moraes também tá com a gente aqui. Queria saber se tem vacina Coronavac aqui em Cachoeira. Minha segunda dose é amanhã. Zé, vamos aqui à informação que a gente tem por parte da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A atualização é das 11h30, né? Então, como a vacinação vai avançando, eventualmente pode ter mudanças, mas essa é a informação mais recente que a gente tem, que as doses estão disponíveis nas estratégias de saúde da família, né? Os postos de saúde, ESF 1, 2, 3, 4, 5 e o S4, que é ali no Centro Social Urbano. As doses no drive-thru, que estava sendo feito hoje, essas doses lá já se esgotaram. Então, nos postos, ainda, conforme a atualização das 11h30, conforme a Prefeitura, as doses ainda estão disponíveis, tá bem? Obrigado aí pela participação. Tomara que dê tudo certo aí para você se imunizar completamente. Quem mais? Comaceto participando com a gente. A Secretaria de Obras começou um trabalho na rua Olímpio Almada. Desculpa, vou repetir o nome da rua, né? Olímpio Almada, no bairro Marina, e não terminou. Ficou tudo esburacado. Na rua Joaquim Vidal também. E o Comaceto manda foto pra gente aí dessas obras pela metade, né? Tá aí, o pessoal começou, dá pra ver aí que tem uma canalização, mas enfim, a obra não foi concluída, né? Obrigado, Comaceto, por relatar aí este assunto. Alô, Secretaria de Obras, né? A gente sabe que tem vários assuntos para tratar, muitas obras em andamento, mas que bom aí que esse trabalho pudesse começar e terminar, né? E quando começassem já tivessem aí um planejamento para que as obras fossem finalizadas e não ficassem pela metade. Obrigado ao nosso telespectador aí pela participação. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade por aqui.
Gente, os pets conseguiram manter o seu reinado no Brasil em meio ao novo coronavírus, a turbulência política e também durante aí a crise econômica, né? No país com mais cães do que crianças, o mercado de produtos para animais de estimação se expandiu durante a pandemia, o que, segundo especialistas, é um caminho sem volta. Nem mesmo a crise vinda com a pandemia de Covid-19 impediu o mercado de produtos para animais de estimação crescer no Brasil no último ano. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o segmento cresceu 13,5% em 2020 no país, frente a 2019. Com muitas pessoas trabalhando e ficando em casa, elas passaram a investir mais nos animais de estimação, além dos que decidiram adotar um companheiro durante o período de isolamento. O número de adoções e o número de compra de cães disparou. Os canis não tinham mais cães, porque as pessoas passaram a ficar em casa. Muitas pessoas que viviam sozinhas queriam comprar um cachorro, um gatinho, e então passaram a ter um pet. Então aqueceu o mercado de uma maneira absurda, movimentou demais. Outro fator que colaborou com o setor foi a classificação como essencial, o que permitiu manter lojas e clínicas veterinárias abertas em meio às restrições impostas pela pandemia. O número de banho aumentou muito, então a pessoa que dava banho a cada 15 dias passou a dar banho toda semana e não quer ficar com um cachorro sujo dentro de casa. As pessoas que estão de home office começou a aumentar muito mais esse fluxo de banhos. Então, como aqui a empresa, o meu carro-chefe é a parte de banhosa, a parte de serviços, duplicou. No país com mais cães do que crianças, as projeções para o futuro do setor são animadoras, com especialistas apontando uma perspectiva de crescimento de 87% até 2026. Segundo o Euromonitor Internacional, ainda em 2021, o Brasil deve subir um degrau e se consolidar como o 6º maior mercado pet do mundo. Doguinhos e gatinhos bem cuidados ao menos, né? Gente, hoje é dia da psicóloga Lisiane Homerich trazer um comentário no quadro Dia de Terapia. Na edição dessa semana, ela fala sobre medo e frustração nesse período de pandemia. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui no Dia de Terapia sobre duas palavrinhas. Em primeiro lugar, a palavra medo. E, em segundo lugar, a palavra frustração. O que eu vou falar sobre o medo? Eu vou falar sobre o meu medo. Eu tenho muito medo do Covid. Já tive Covid, como vocês acompanharam, mas fui vacinada com a primeira dose. Mas eu não sei se eu não posso me reinfectar, né? Eu não sei se a vacinação vai ser eficaz, né? Eu só sei que eu preciso me cuidar. Então, o medo que eu tenho é de uma reinfecção, tenho medo das pessoas que eu amo, né, minha família, se contaminarem, se contaminando, precisarem de uma internação hospitalar, precisar de respirador, precisar serem entubadas, né, ficarem com sequelas ou, na pior das hipóteses, vir a óbito. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo em constante medo, né, e tendo medo, eu me cuido. Me cuido, porque esse medo me protege que eu faça coisas mais ousadas, das quais eu posso me arrepender depois. E falo a palavra frustração, porque foi isso que eu senti no sábado. Vocês que me assistem sabem que há 15 dias atrás eu conversei com vocês sobre a responsabilidade que a gente tem que ter em não sair se não for necessário, né? Ficar em casa. Fiz todo um assunto com vocês que eu já vinha falando durante o ano de 2020. Porque a gente tem que falar incansavelmente. Qual foi a minha surpresa, mas qual foi a minha frustração quando eu saí no sábado à tarde para comprar um peixe e abastecer o carro, porque a gente precisa sair exatamente para fazer coisas pontuais que são necessárias. E me deparei com a cidade que parecia uma festa. Eu juro para vocês, eu fiquei indignada, eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada, eu fiquei raivosa. Fui abastecer o carro, tinha mais ou menos umas 10, 12 pessoas sem máscaras, tomando cerveja, conversando. Até tive uma atitude ignorante. Gritei para eles, perguntei se eles estavam roteando o vírus. Cadê a máscara? Eu gritei. Me senti ofendida, né? Porque se eles não cuidam da saúde deles, eles não estão cuidando da minha também. Porque daqui a pouco, se eu precisar de um respirador ou alguém da minha família precisar de um respirador, eu vou ter que estar disputando com quem estava na rua, né? Sem a menor proteção, sem o menor cuidado. Fui até a beira do rio,
Na beira do Rio Jacuí era uma festa, com criança, com junção, com reunião. Eu fiquei chocada porque nós sabemos que o nosso hospital não está dando conta, que os profissionais de saúde estão assim exaustos, estão há mais de um ano nessa luta. Sabemos que pessoas do nosso afeto, pessoas conhecidas, pessoas da nossa comunidade estão falecendo e nem isso abre a nossa cabeça. Aí eu vim pela Rua 7, né? Na Rua 7, então, assim, ó, grupos de jovens tomando sorvete, se batendo, caminhando, pessoas, famílias inteiras chegando em supermercado, aí uma só pode entrar, fica 4, 5 do lado de fora, aglomerando na rua. Então, assim, ó, eu vi uma falta de respeito gritante. Né, gritante. Aí, conversando com meu marido, ele disse assim, mas tu tem que entender que o pessoal já está cansado. Está cansado ou não? Não temos uma escolha. Nós estamos vivendo numa pandemia. Ninguém perguntou para a gente se a gente queria pandemia. Mas está aqui, a gente vai ter que se comportar de forma a entender que estamos vivendo numa pandemia, que o que vale é vacina, máscara, distanciamento social e rezar para que isso passe logo. Mas do jeito que o pessoal está se comportando, eu não sei quando é que isso vai passar. Se conscientizem. Não é época de festa, não é época de reunião. O que nós temos para comemorar? As mortes que estão batendo na nossa porta, as pessoas que estão agonizando de falta de ar no hospital. Tudo bem, a gente faz aniversário, é Páscoa, é formatura, tem um monte de datas significativas. Mas não é hora de fazer festa. Porque é um contrassenso, as pessoas estão morrendo do outro lado da rua e do lado de cada rua nós estamos vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Né, como se tivesse tudo normal, como sempre foi. Isso já era, isso já passou, isso não nos pertence mais, essa normalidade. A gente precisa botar a cabeça no lugar e entender que se continuarmos desse jeito, sabe lá Deus quando nós vamos sair dessa situação. E se vocês estiverem vendo pessoas que não caiu a ficha da situação que a gente está vivendo, por favor, alertem. Porque eu digo para vocês, eu tenho medo do Covid, por mim, pela minha família e por todas as pessoas eu tenho medo do Covid. Gostaria que as pessoas que estão do outro lado também sentissem medo por si e pelas outras pessoas também. Até a próxima, pessoal. E o nosso próximo assunto tem a ver com muita gente, mas principalmente com as mulheres. Me diz aí, você já cansou de varrer cabelos pelo chão da casa toda? Quando lava o cabelo, fica aquele monte no ralo do banheiro? Bom, a perda de alguns fios a gente sempre tem, né? Homens e mulheres. Mas ultimamente tem mais pessoas relatando uma quantidade maior do que o normal. Pois é, isso é mais uma coisa que pode ter a ver com a pandemia. A repórter Gabriela Bello conversou com um dermatologista sobre isso. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui nesse espaço que é o consultório do Dr. Mário Risati, ele que é dermatologista e vai conversar com a gente sobre queda de cabelo. Boa tarde, doutor, e obrigada por nos receber aqui. Boa tarde, eu que agradeço. Queda de cabelos por conta do coronavírus. A gente teve uma intensificação, inclusive o senhor, quantidade de pacientes atendidos aqui aumentou e muito. Mais pacientes assim do que o usual com queixa de queda de cabelo, né? E com certeza tem relação com o Covid e com o próprio estresse da pandemia também. E é uma queda de cabelo por conta do Covid muito acentuada, em que a gente começa a ver o couro cabeludo ou não? São fios? Não, tu não consegue ver o couro cabeludo, é perda de fios, bastante quantidade, mais de 100 fios, que é usual, né, por dia. Não que o paciente tenha que contar para saber se é normal ou se não é, mas assim, o próprio paciente ele se dá conta de que está mais, de que está caindo no ralo, de que está saindo na escova, na pia. E essa queda necessita de um tratamento? Necessita para a gente diminuir o ciclo do eflúvio telógeno, que é o nome dessa queda abrupta. Se não fizer nada, ela vai melhorar, só que pode demorar um ano. E ninguém quer ficar um ano perdendo fios, né? Com diminuição de volume de cabelo. Por isso que se trata. E como que funciona esse tratamento? O tratamento, primeiro, eu peço exames de sangue, né? Principalmente para ver a questão nutricional do paciente.
As mulheres, em especial, elas têm uma deficiência crônica, muitas mulheres, né, não todas, de ferro em decorrência da menstruação. Algumas menstruam mais quantidade do que o normal, então elas perdem por ali o ferro. Mas existe deficiência, por exemplo, de vitamina D, né, que também é uma epidemia agora. Na pandemia está todo mundo fechado dentro de casa, no trabalho, e a gente está com muito pouca vitamina D. Então, e para repor isso no sol não é recomendado, melhor é suplementar, né? E a gente falou aqui de queda de cabelo, mas isso também pode se apresentar em outros pelos que a gente tem no corpo, as mulheres um pouco menos, né, e os homens um pouco mais, daqui a pouco barba também. O estresse, assim, de uma forma geral, é muito comum os homens terem falhas na barba, né, assim, umas regiões sem barba. Mas daí não é tanto do Covid, é mais do estresse de uma forma geral. O estresse da situação que o Covid gerou. Quando que a gente deve se preocupar com essa queda e procurar uma ajuda médica? Quando notar que está caindo mais cabelo que o usual. É uma coisa que chama muita atenção, né? Especialmente as mulheres que têm cabelo mais comprido. Então, rapidamente elas procuram ajuda. Muitos profissionais falam da questão de 200 fios. Claro que a gente não vai contar, mas daqui a pouco puxou a mão, reuniu ali, né, e viu que saiu uma quantidade que... Consultório é feito um teste de tração que teria que ser feito assim com o cabelo não lavado, em uma puxada é tolerável assim até 2 fios, né? Então, se o paciente começou a puxar e sentir bastante, mais de 2, já é um indício. Tanto lavar quanto escovar só vai acelerar os cabelos que eram para cair, eles vão cair mais cedo. Bom, falamos de tratamento, falamos também do processo que acontece e o outono. Por que no outono a gente perde mais cabelo? Isso aí é uma polêmica, não se tem uma resposta. A que pareceu assim mais lógica é a redução da exposição solar, né? Que a gente vem do verão, que a gente sabe que tem mais exposição solar, mais radiação ultravioleta, e depois passa para o outono e tem essa diminuição da exposição solar no couro cabeludo, né? Então isso faria o cabelo cair mais, mas é um fato, isso assim, cabeleireiro, né, médico, quem mexe com cabelo sabe que no outono cai mais. O uso do boné faz com que os homens percam aí mais cabelo, aí não tendo, né, relação com a Covid? Assim, ó, o boné, ele abafa a cabeça, né, o couro cabeludo, e aumenta a produção de óleo. E esse óleo, ele oclui ali os ósseos foliculares e faz cair mais cabelo pelo excesso de oleosidade. Mas assim, não chega a ser um fator de queda de cabelo, né? Outra coisa importante que eu lembrei é assim, ó, o Covid, além dessa questão do eflúvio telógeno, de aumentar a queda, principalmente depois que a pessoa já tratou, terminou, já está bem, né? Já está em casa e daí começa a cair bastante cabelo, quem já tinha uma calvície, né? Ou já estava tratando, ou estava começando uma calvície, né? Ou então que nem sabia que tinha o gene da calvície, que ia desenvolver de repente dali a 5 anos a calvície, ela vai ser adiantada pela questão daquela tempestade de citocinas que o Covid causa no corpo. E essas citocinas vão agir no corpo inteiro, não é só no pulmão. E elas vão agir também no couro cabeludo. De maneira muito intensa e vão... E por que cai tanto cabelo assim? Porque o cabelo, na nossa, biologicamente falando, ele é o menos importante do corpo. Então, assim, qualquer problema que o corpo detecta que está acontecendo, no caso o Covid, que é seríssimo, né? Ele pega todos aqueles nutrientes e manda para órgãos essenciais, como o pulmão, como coração, enfim. E não sobra para o cabelo, então ele cai, né? Por isso, uma coisa importante, assim, que quando se vai ao médico com queixa de queda de cabelo, às vezes o paciente vem com exames prontos já feitos de outros médicos, e daí já diz assim, eu já vi, está tudo normal. Né? Porque eles olham no valor de referência. Só que para a queda de cabelo, para a gente melhorar a saúde do cabelo, tem que ser acima do valor de referência, né? Isso vale para o ferro,
Isso vale para a vitamina D, para o zinco, para a vitamina B12. E no caso dessa perda dos pacientes que já tiveram Covid e apontaram isso, né, pós-tratamento e recuperação, os fios, eles estão nascendo novamente ou não? Isso que foi perdido... Assim, ó, o eflúvio telógeno, quando ele é causado por outras coisas, que são as clássicas, né, pós-gravidez, né, ou então pós-cirurgia, ou pós-procedimento, ou então um trauma, um luto, uma perda de emprego, a gente sabe assim que em torno de 1 ano recupera 100%. Né? O mais difícil ainda é a bariátrica. Quem faz bariátrica, que é aquela cirurgia da obesidade, né, tem uma queda muito grande, aí essa não recupera 100%. Mas o Covid, ele está assim, surpreendendo na quantidade de fios, que é mais do que os outros, que a gente já conhecia, as outras causas, e na demora da recuperação. Precisa, sim, procurar um tratamento para daqui a pouco, né, fazer com que o paciente consiga recuperar isso de maneira mais rápida. Com certeza, existem muitas opções, né? Que nem eu falei, repor nutrientes. Se tiver uma calvície que apareceu ou que piorou, tratar a calvície com comprimidos, com líquidos tópicos para pingar no couro cabeludo, ou então com técnicas, com aparelhos que injetam substâncias no couro cabeludo. Hoje em dia existe o boné de LED que se usa em casa, bem interessante também, não invasivo. Ok, tranquilidade aí para quem está enfrentando essa queda. Doutor, eu agradeço o senhor ter recebido aqui, dado todos esses esclarecimentos aos telespectadores. Eu que agradeço. Tá bom, então, o Dr. Mário Risati, ele que é dermatologista, atende aqui no Centro Clínico de Cachoeira do Sul, falando sobre queda relacionada aos pacientes aí que tiveram coronavírus e também a relação dessa queda no período agora do outono. Daniel, eu volto com você. Dicas e informações importantes. Obrigado, Gabriela, e também ao Dr. Mário Risati. Bom, nós vamos para a tela para ver aqui as mensagens dos nossos telespectadores. A Guacira mandou mensagem: faço as minhas palavras da psicóloga. Eu me cuido e, no mínimo, quero respeito com as vidas, diz aqui a Guacira. Obrigado, Guacira, pela sua mensagem. Vamos ver aqui quem mais? A Rosângela Ferreira. Apoio total ao comentário da psicóloga Lisiane. Só cai a ficha quando precisam de internação e não há leitos suficientes. Daí vão achar um culpado para a situação. Diz aqui a Rosângela comentando sobre o dia de terapia, né, que daqui a pouquinho vai estar no nosso site. A Graziella: acho muito injusto as empresas terem que indenizar os funcionários pela falta de responsabilidade deles. Se contraiu o vírus foi porque não se cuidou. As empresas já estão sendo muito atingidas pela pandemia, é a opinião da Graziella, né, comentando aquele caso que foi parar na justiça. Um motorista de caminhão morreu em virtude do coronavírus. A família entrou na justiça e a justiça concedeu aí, portanto, o direito à indenização por danos morais, enfim, ao funcionário que se infectou no ambiente de trabalho. O que você acha desse assunto? Mande também aí o seu recado nas nossas redes sociais, assunto que ainda vai dar muito pano para manga, sem sombra de dúvidas. Obrigado a você que interagiu com a gente nesta quinta-feira. O NT Sul está terminando, mas no nosso site você confere outras notícias no decorrer da tarde. As reportagens exibidas aqui também vão para lá. Então acesse novotempo.com/NTSul para acompanhar tudo. E eu te espero amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde, continue ligado aqui na Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!